boa tarde, muito boa tarde, está no ar o Chega Mais Vale, comigo Vinícius Valverde, muito obrigado por vir conosco nesta grande audiência. Nós estamos juntinhos por aqui nessa revista que é a mais alegre, a mais leve, a mais feliz e também a mais modesta, claro, de toda a nossa região e graças ao YouTube de todo esse mundão. Muito obrigado, vamos juntinhos até mais ou menos às 14 horas com o que tem de melhor por aqui. Rapaz, eu tô ouvindo um barulho. Juro que eu tô ouvindo um barulho. Um eco, deve ser do nosso próximo entrevistado. Mas antes de nós falarmos dos nossos super convidados por aqui, hoje é dia deles, os professores. As professoras, parabéns! Eles que são responsáveis por fazer o futuro acontecer. Eles que não apenas ensinam matérias, mas também valores, até mesmo ensinam o valor e como realizar os sonhos. O Dia do Professor é celebrado hoje, 15 de outubro, uma data criada em homenagem à lei de 1827, que instituiu o ensino primário no Brasil. E que nunca nos esqueçamos, ensinar é um ato de amor e haja paciência para esses seres iluminados. Meu Deus do céu! Parabéns com força para todos os professores. Muito obrigado a todos os educadores do Brasil. E olha, é importante a gente dizer, é a profissão de todas as profissões, porque sem um professor, bichão, não tem nada. Não vai, não vem, não acontece. Quisera Deus que todos os professores do Brasil tivessem 10% do respeito que tem os professores lá do Japão, né? Seria uma maravilha. Aliás, professor é o único que não precisa se curvar diante do imperador do Japão, sabia disso? Pois é, lá o imperador é que manda geral, mas ele, professor, não precisa se curvar diante do imperador. Parabéns, enfim, parabéns, um dia a gente chega lá. Vamos então falar da participação de hoje por aqui pelo 997-97-4000, 997-97-4000. Sim, homenageie um professor que você ama, manda pra cá uma história bem legal, eu já mando lá pro céu. Um beijo para a Dona Vera que cuidou tão bem de mim. Rapaz, a Dona Vera, uma vez eu fiquei internado, passei mal, fiquei internado. No hospital, a Dona Vera chorava tanto no hospital que minha mãe teve que consolar ela, imagine só. Mas enfim, você quer homenagear o seu professor, você tem uma foto com um professor, você tem a foto do professor atualmente, antigamente, envie-nos pelo 997-97-4000, 997-97-4000, e aí a gente vai mostrando por aqui, ok? A gente mostra para vocês, assim como a gente mostra ainda hoje, a gente vai aqui destacar os talentos que fazem o maior sucesso aqui na nossa região, graças a esse quadro, o seu talento no Chega Mais Vale. Sim, participe, envie-nos vídeos de até 2 minutos, assim, com o celular na horizontal, você nos envia esse vídeo contando piada, fazendo um stand-up, cantando, dançando, declamando, falando sua poesia, enfim. Envie-nos aquilo que você julga ser o seu talento e nós vamos mostrar aqui. E vamos mostrar todo dia uma seleção daquelas pessoas que a gente acha realmente, né, que enviaram, que gostaram, a gente gosta também, a gente vai mostrando aqui. E ao final do mês a gente vai fazer um programa trazendo alguns desses talentos, tá bom? Que a nossa equipe aqui entender por bem. Agora, eu falei sobre talento, eu falei sobre humor. E hoje nós recebemos um cara que, olha, durante muito tempo esteve nas nossas casas, através da telinha da televisão, e mantém sim o seu talento agora reinventado. Fala, querido Hélio de la Penha! Que honra, meu irmão! Você tá bom, cara? Tudo bem, meu irmão? A gente tá com um probleminha no áudio do Hélio, vê se consegue ligar lá. Deixa eu ver. A gente faz aqui, como diria o Faustão, ao vivo, bicho. Essa fera, meu. Ô, louco. Essa fera aí, meu. É ao vivo, bicho. Dá esses probleminha, bicho. Vamos ver se conseguiu voltar. Se voltou. Vamos ver. Minha direção tem alguma posição? Vamos fazer o seguinte. Enquanto o Hélio tá lá tentando resolver essa questão aí,
Vamos mostrar então o nosso quadro, a seleção de hoje do nosso quadro Seu Talento Não Chega Mais? Sim, muitas pessoas estavam esperando, né? O Seu Talento Chega Mais traz agora os escolhidos pela nossa produção. Alguns deles poderão vir aqui ao vivo no nosso programa, ok? Essa é a função também desse quadro. Então solta pra mim a seleção do Seu Talento aqui no Chega Mais Vale. Vamos lá? Esse é um pouquinho da minha arte. Gosto de pintar quadros. Essa é uma das coleções que eu tenho. Pinhos e Delírios. Aí tem esse outro quadro também. A Onça e o Gato. Esse virou capa até do livro, mas eu não tenho um livro aqui agora. Também sou escritora. Tem esse livro de poesia, vivências. Poesia e histórias. Tem Vivências da Fé, que tem fotos. Olha, inteligência artificial, mais conhecida como IA. Esse aqui que é o tal do IA. E eu achando que IA é quando o chefe me perguntava: Carcará, hoje você vai trabalhar? E eu respondia: chefe, se eu tivesse com vontade de trabalhar, hoje eu até... O que a gente não faz por amor, mas tanto faz. Já me esqueci de te esquecer, porque o teu desejo é o meu melhor prazer, e o meu destino é querer sempre mais. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Não há ferrolho e nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença e nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade
Bom, esta é a sua oportunidade de aparecer por aqui na telinha da TH mais SBT. Lindos momentos. O Williams, rapaz, ali, você viu que bacana? Que dança bonita, que coisa forte, né, que ele fez ali na natureza. A Jennifer, o que me chamou a atenção foi o nome dela. O Jennifer dela é invocado, né? Mas canta muitíssimo bem também o Edmar, que arrasou, né? Enfim, muitas pessoas soltando a voz. Ali também teve aquele rapaz que fez uma piada, né? É difícil fazer humor gravado assim, não é mole não. Enfim, você deve continuar nos escrevendo e participando do seu talento aqui no Chega Mais Vale. Em breve nós teremos alguns desses talentos, algumas dessas pessoas por aqui ao vivo. Quem a gente tem aqui ao vivo agora ao meu lado é a professora Patrícia, porque hoje é o dia, sim, dos professores e a gente precisa falar dessa necessidade que os professores têm, mas principalmente dessa qualidade que eles têm de se reinventar a cada momento. É, professora Patrícia, eu acertei ou é a Heloísa? Não, Patrícia. Patrícia mesmo, né? Como é que você tá? Tudo bem? Como vai, professor? Me fala quem são esses dois talentosos e incríveis alunos ao seu lado? Heloísa, do 8º ano. Ah, ela que é a Heloísa. E Miguel, nosso palmeirão. Ei, Miguel Palmeirão, rapaz. Você é palmeirense, pelo menos? Não. Ih, rapaz, aí judiou, teacher. Você torce para que time? Corinthians. Ih, Corinthians. Então eu não vou falar que você é o Folha. Não vou falar que você é o Palmeiras, tá? Vamos você não ficar triste comigo, viu, Miguel? Mas muito obrigado, meninas, por estarem aqui conosco. E eu estava falando da criatividade, essa necessidade de se reinventar, de trazer novidades para eles que estão aí tão bem servidos, né, de audiovisual, de coisas criativas, atraentes. E aí, como é que a professora faz na sala de aula para concorrer, entre aspas, com tudo isso? Bem, não é uma concorrência, é uma união. Né? Que bom. Nós estamos aí numa era digital, onde os nossos adolescentes são digitais. E eu, como também sou da área do cinema, da literatura, eu jogo as minhas ideias como sementinhas. Planto as ideias e vejo o que eu vou colher durante o ano. E esse ano eu colhi coisas maravilhosas. Você é professora da rede estadual, da rede municipal, como é? Rede municipal. Rede municipal. Rede municipal. E durante tanto tempo, quer dizer, já há muito tempo a gente sabe que o estudo público no Brasil ele é bastante criticado, questionável, né? Porque realmente há escolas que estão aí, pelo amor de Deus, a Deus dará. Por outro lado, aqui em São José dos Campos a gente tem uma educação municipal muito elogiada, né? A estrutura e tudo mais. Como você encontra espaço junto à direção para a realização desses projetos? Bem, eu sempre falo que gestão, comunidade e professores têm que andar de mãos dadas. E esse ano foi um presente maravilhoso, porque todas as ideias que eu levei até a minha gestão foi prontamente atendida. Né? Ainda mais quando vem a partir dos alunos. Eu jogo a ideia, mas eu não faço a ideia. Quem fazem são eles. Eu deixo o protagonismo com os alunos. E uma coisa que é muito importante e muito impactante para mim em São José é essa questão do protagonismo dos alunos, que o meu componente enriquecimento curricular trabalha bastante. E quando você fala de protagonismo, é justamente a gente ter, como o Miguel e a Heloísa, né, alunos que vão evoluindo com a criatividade, vão percebendo novos caminhos, porque para eles praticamente tudo é novo, né? Qual é o projeto exatamente sobre o qual a gente está falando aqui com a participação deles, professora? É o projeto Família Folhas do Vale. É um componente do 6º ano, onde nós trabalhamos educação empreendedora, sustentabilidade. E educação empreendedora faz parte do currículo diversificado de São José dos Campos. E eu joguei a ideia, eles falaram para mim, professora, aqui não tem a separação do lixo. Falei, nós precisamos tratar isso no nosso componente, já que é sustentabilidade. Mas como que nós vamos tratar isso falando e conscientizando as pessoas? Eu falei, e se fôssemos uma família de folhas de árvores nativas da região? Joguei essa ideia e aí surgiu a família Folhas do Vale. Mas a Heloísa, que folha que eu não estou entendendo? Oi, Heloísa, tudo bem? Seja bem-vinda, minha linda. Oi, tudo bem? Bem, na verdade, eu fui dos bastidores. Eu fui no som. Você é da produção. Eu sou da produção. E aí você faz a sonoplastia. É uma apresentação, professora? É uma peça? É o quê? Nós fizemos um curta-metragem, trouxe um cineasta aqui também, meu colega aqui da região. Ele deu uma oficina na escola. Olha que coisa bacana. Para os 8º e 6º anos.
E depois dessa oficina nós fizemos a gravação do curta no jardim da escola. Que legal. Ô Miguel, e você é a palmeira mesmo? Eu sou uma folha de palmeira imperial. A palmeira imperial, ela é chamada assim imperial porque quem trouxe foi o imperador do Brasil, que trouxe o Brasil, não é isso, professor? E aí, você é a palmeira imperial, e qual é a sua história dentro do curta-metragem? Eu seria meio a pessoa que estaria lá para a gente chegar, eu tipo, auxiliar os menores na separação de lixo. E eu também seria aquela pessoa que se preocuparia mais do que os outros. Não tanto porque o nosso preocupamento é grande, ou seja, a gente não poderia falar que eu tenho mais preocupamento do que eles. Eu tô falando que eu me preocupo, eu seria o personagem que se preocuparia mais. É um exemplo, você vai servir de exemplo, é isso? Isso. Tá. Ô professora, agora essa disciplina específica que a gente está vendo aqui, esse resultado com a Heloísa, com o Miguelzinho, tudo, é uma disciplina extracurricular ou como funciona isso? Faz parte do componente, né, do currículo de São José, a parte diversificada. Então, São José tem como componente diversificado a educação empreendedora, que é o enriquecimento curricular. Nós temos, apesar de termos ali as habilidades, nós temos uma certa liberdade criativa para trabalhar com os alunos. De 6º a 9º ano, nós apresentamos um produto todo final de ano, que é a nossa Feira do JEP, que é a parceria com o Sebrae. E o 6º ano, esse ano, um dos trabalhos foi o curta-metragem. A gente vai ter... temos ali as imagens, olha ali do curta-metragem ali. Essa flor parece ser de IP. É de IP? Isso, IP amarelo. IP amarelo, né? O IP amarelo que aqui de São José já virou até sucesso. Aí temos uma outra folha. Ela está falando em libras ali. Sim, tivemos esse cuidado porque a sustentabilidade, ela trabalha também a acessibilidade. Então, nós temos um estudante que falou em libras, o outro cadeirante, porque nós queremos realmente a educação empreendedora inclusiva. Que bacana, que legal. E aí a gente tem a participação de um cineasta. Você, professora Patrícia, estava falando no começo que você é professora, você é originalmente de história, mas você também é audiovisual, cineasta, você tem uma formação vasta aí. Sim, cinema, literatura, já escrevo desde os 14 anos, mas publiquei mesmo a primeira vez aos 36 anos. E eu busco trazer isso para os meus alunos, que a arte ela não precisa ser tardia, eles podem exercer a arte em qualquer ambiente. E essa linguagem cinematográfica, literária, porque muitos alunos produziram músicas, eles produziram poesias acerca da sustentabilidade, pode ser expressada dentro da escola como uma forma de sair da rotina, atender o currículo, mas de uma forma criativa, feliz, alegre. Você percebe isso, Heloísa, que a professora está falando? Fica mais gostoso de aprender, de pesquisar, de ter novos conhecimentos a partir dessa atividade, por exemplo? Com certeza. Porque a partir do momento que a gente usa a criatividade para resolver problemas, acho que melhora muita coisa. Né? E aí você se sente mais dona desse conhecimento, é melhor do que ficar só lendo no livro, ver lá uma palmeira, uma folha de palmeira imperial. Eu imagino que você nunca mais vai esquecer o Miguelzinho aí tão bem fantasiado aqui como uma folha de palmeira, não é não? Com certeza. E a importância dessas folhas e tudo isso. Você fez parte você estava falando do áudio. É o áudio do cinema, do curta-metragem. Sim, exatamente. Que legal, que bacana. A gente está vendo aí algumas imagens dessa iniciativa, portanto, da professora Patrícia, numa escola municipal aqui em São José dos Campos. Hoje, dia dos professores, a gente queria destacar exatamente essa criatividade, essa maneira de buscar novas formas de transmitir o conhecimento, de ser atraente para esses alunos, né? Para que eles queiram também cada vez conhecer mais, e eu acho que a gente teve muito sucesso em mostrar o trabalho de vocês, gente. Adorei, viu? Parabéns. Como é que as pessoas fazem para acessar esse conteúdo, professora? Por enquanto está só no meu YouTube, mas pode acessar, é um vídeo aberto, está livre. É o YouTube Trícia Mello, com Y.
Pode acessar livremente. Com Y, está no YouTube da professora da Rede Municipal aqui de São José dos Campos, e que a gente repete aqui, né? É um momento de muita criatividade, de se reinventar a cada dia diante dos desafios, num momento de IA, né? Que se eles quiserem saber como é que é uma palmeira, ele vai lá, escreve, pede, faz um prompt, a palmeira só falta pular na cabeça deles, né? Pelo computador, e aí tem esse diferencial no aprendizado. Que bacana a gente poder mostrar seu trabalho, professora. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Heloísa. Obrigado, Miguelzinho. Você arrasou, rapaz. Eu sou palmeirense, eu tô encantado, viu, com a sua participação. Você não fique chateado por ser corintiano, mas eu acho muito importante mesmo a gente poder falar disso tudo e dos novos desafios que tem a sua profissão, né, professora? Tem muitos desafios aí vindo pela frente? Sim, muitos desafios. Mas eu sempre falo que para uma mente criativa, nenhum desafio vai deixar de ser cumprido. Então, a criatividade, muito bacana, se dá tempo ainda de eu falar. Por favor, o tempo é todo seu. Não só a gestão apoiou, mas os outros professores apoiaram, porque um apoiou com a legenda, o outro apoiou ajudando a fazer o figurino, uma mãe de um aluno fez os macacões de todos os nossos estudantes e de um estudante que não estava participando do projeto. Então, foi envolver a escola e a comunidade, essa parceria que é altamente rica. E aí a gente fala de novo, né? Quando fala do cinema, como foi a linguagem escolhida pela professora, a gente está falando de um aprendizado, de atuação, de estar em cena, do objetivo na comunicação, a gente está falando de voz, de áudio, além da questão da sustentabilidade, que é o tema fundamental e principal desse curta-metragem que vocês desenvolveram. Mais uma vez, parabéns. Heloísa, obrigado, viu? Parabéns. Miguelzinho, mais uma vez, obrigado, parabéns também. Professora, parabéns e parabéns pelo seu dia. Deus abençoe muito sua carreira. Obrigada. A profissão de todas as profissões. Meu diretor, a gente vai agora, a gente conseguiu restabelecer contato com o meu amigo Hélio de la Penha? Não? Tá bom, então nós vamos para o nosso intervalinho e já a gente tenta falar com o Hélio, mas ainda tem muito mais aqui no nosso programa. Fica por aí, já eu tô de volta. De volta por aqui hoje, o nosso dia tão especial, dia de celebrar, dia de falar sobre os educadores. E aqui ao meu lado nós recebemos a secretária de Educação de São José dos Campos. Como é que tá, Ruth? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom tê-la por aqui. Secretária, eu estava aqui com uma professora da rede municipal, agora mesmo, 2 alunos, a professora Patrícia, e de alguma maneira a gente está falando desses desafios de ser atrativo o suficiente para essa geração que tem uma riqueza aí diante dos olhos, uma facilidade de informação, tudo. E ela deu um exemplo aqui maravilhoso, né? De um trabalho com curta-metragem, com tantas coisas, multidisciplinar numa atividade. Como secretária, quais são esses desafios aí que são enfrentados diariamente? Bom, diariamente acho que o maior desafio hoje é encontrar a equidade dentro da educação, né? Nós temos, mesmo a gente falando de São José dos Campos, da rede municipal de ensino, a gente tem muitas escolas e muitas regiões, né? A educação chegar igual, justa para todas as regiões é muito difícil, né? Essa acessibilidade, essa educação inclusiva. Então a gente precisa estar muito atento às necessidades hoje desse mundo contemporâneo, né? Então chegar isso até na ponta é muito difícil. E aí, secretária, quando as pessoas se colocam, se candidatam a cargos executivos, falam da educação, da saúde, enfim, da saúde, mas falam da educação com uma propriedade, com uma tranquilidade, porque vai resolver, que é mole, é quase como um pó de pirlim-pim-pim, falando do Monteiro Lobato aqui da nossa região. Isso chega a ser ofensivo, porque como você acabou de dizer, tem muitas e muitas nuances, muita distorção e muita diferença, não é? Tem muita diferença, existe muito boa vontade, São José dos Campos, ela até
se destaca porque a gente vai até a raiz do problema, a gente funciona com muito planejamento na gestão, muito apoio também, né? E a gente busca cada vez mais ampliar essa comunicação para que chegue a todas as necessidades e fazer isso em rede, né? Ninguém faz nada sozinho, então a gente precisa muitas vezes da saúde, do esportes, a gente precisa de outros, porque a educação ela não faz só dentro da sala de aula, a gente precisa muito das famílias, né? Os meninos têm que estar lá, as famílias têm que ser participativas, então a gente precisa de uma cadeia toda para fazer, então não existe pílula mágica. Se o transporte público não for bom, eficiente para a mãe, para o pai que tem que participar dessa educação, pronto, já fica manca a história, né? E aí, quantas escolas municipais a gente está falando aqui em São José dos Campos? Hoje nós temos 181 escolas, quase 80 mil alunos e mais de 5 mil professores na rede, profissionais atuando na rede como um todo, não falando só de professor, que aliás hoje é dia do professor, né? Nós temos mais de 6 mil profissionais na rede, nas escolas. E a gente também aqui em São José tem as escolas técnicas ou profissionalizantes? Temos também. A rede de ensino municipal, Secretaria de Educação e Cidadania, hoje cuida da educação infantil e o Fundamental 1 e 2. Porque o profissionalizante, tudo aí é estadual, né? Existe uma que é da prefeitura, né? Que é o CEPAS. Tá. As demais, a maioria são estaduais ou federais. E aí, quer dizer, também um corte muito grande aí de você trabalhar desde da criança ali, eventualmente das creches municipais, até quase o cara indo para já pensar em faculdade. É isso mesmo. Hoje a gente investe desde os 0 anos, né, que é a idade que a prefeitura admite hoje, pensando justamente numa educação do modelo aí que vocês devem muito bem ouvir falar, da educação do modelo 5.0, né? A gente prepara mesmo aí para a cidadania, para que ele tenha perspectiva da construção aí de um projeto de vida, ele saia do 9º ano já pensando em habilidades, no desenvolvimento aí de competências mesmo que ele queira para o futuro. O que eu gostaria? Porque muitas vezes, acho que a geração passada a gente errou um pouco de não contar para ele qual era a regra do jogo, né? Que para você ser engenheiro, você tem que ser bom em matemática. Para você ser um bom advogado, você tem que ler e escrever muito bem, falar muito bem, né? Então hoje a gente já faz isso desde muito cedo para que ele conheça a regra do jogo desde pequeno e desenvolva essas competências, essas habilidades. E aí, quando você fala sobre descobrir e perceber isso, é entender também que as pessoas, cada indivíduo tem ali uma tendência. Isso é natural, né? Tem uma tendência mais para exatas, para humanas, e isso vai fazer diferença, ainda que ele não tenha exatamente uma tendência, uma habilidade, que ele desenvolva, mas a partir de muito trabalho, para entender que vai ter trabalho pela frente, porque também não dá para a gente ficar passando a mão na cabeça ou passando pano desde pequeno, não é isso? É isso mesmo. Secretária, e a gente está falando também de uma cidade que, de alguma maneira, é exemplo, né? Em qualidade de professores, em qualidade de estrutura, em qualidade de formação, de tudo isso que você está falando. Como ficam as trocas, por exemplo, com outras cidades aqui da nossa região também, que não tenham tamanha competência, ou enfim, estrutura, qualificação? Como é que funciona isso? E o que trazer de melhor de fora ou de outras partes do Brasil? Bom, primeiro que a gente está sempre de portas abertas, semanalmente eu recebo secretários não só aqui da região, mas de outros estados do país que vêm conhecer o nosso modelo de educação. Nós temos muito a melhorar, mas a gente quer sempre estar aí à ponta, tentando ser o melhor da referência, né? E, como você falou, de ser educação não só 5.0, mas do modelo diferenciado da educação de tempo integral, né? Então, fora o currículo que a gente já tem, os meninos que estavam aqui no bloco anterior, né? A gente tem o empreendedorismo desde da pré-escola, né? Com a pedagogia dos sonhos, então não é opcional.
Então, o empreender não é que ele vai montar um negócio, é empreender-se para a vida, para os sonhos, né? E na educação de tempo integral, que aí ele vai ver, conhecer um pouco mais das vertentes das habilidades, né? Então, ele vai praticar. Hoje a gente oferta aí mais de 14 modalidades esportivas, né? Na educação de tempo integral. A gente tem parceria com a Fundação Cultural, então são mais de 12 habilidades artísticas. A gente investe em tecnologia, robótica, sala maker, né? Porque o prepara os meninos para as Olimpíadas, prepara idiomas, porque se ele não vivencia na educação de tempo integral, como é que ele vai saber do que ele é bom de verdade, o que ele gosta de verdade, né? Então ele sai um pouco melhor no seu currículo, na sua formação, justamente porque é ofertado e ele consegue se desenvolver um pouco mais nesse modelo. E tem um estudo que eu vira e mexe falo aqui nos Estados Unidos, em que a cada dólar investido no esporte economiza cerca de 7 dólares em saúde. É alguma coisa perto desses números aí, mas é para exemplificar que exatamente quando você investe em esporte, quando você dá para a criança a alternativa, a oportunidade de uma bola boa, de uma quadra boa, de um técnico que incentiva, de atividades extracurriculares ou atividades ali durante a aula, para que ele faça isso, a droga fica afastada, os maus pensamentos, tudo isso fica afastado, não é? Com certeza. O dia que provarem pra gente que a escola não é um lugar de maior qualidade para ele estar, eu acho que fica difícil, né? Hoje a gente tem uma baita qualidade, não só educacional, mas de infraestrutura, inclusive formativa dos nossos profissionais, que a gente preza muito para isso, valorização do profissional e processo formativo, né? E que esses alunos, eles não só têm o desenvolvimento deles acadêmico, mas nessas demais atividades e alimentar, que eles saem de lá com o café da manhã, com o almoço, café da tarde, então eles ficam o tempo inteiro, a gente tomando conta, realmente eles são entregues para os seus lares de volta, cuidados, muito bem cuidados. E isso é fundamental, né? Entender que é justamente nesse momento em que eles são cuidados, bem alimentados, que eles vão estar mais permeáveis também aos ensinamentos, aos obstáculos e desafios que virão à vida, porque não tem jeito, todo mundo, seja lá a idade que for, né, tem desafios para enfrentar, tem vivências para descobrir, experiências, a gente precisa estar bem amparado para conseguir chegar nesse momento aí e resolver, tá tranquilo. Como a gente disse aqui no começo, até um transporte público, se ele não for eficiente e atrapalhar a vida dos pais, quer dizer, se o pai leva 1h30 sofrendo num ônibus ruim, em uma rua ruim, com insegurança, com medo, como é que ele chega em casa e é um bom pai, é um bom educador, porque também a família educa muito, né? Aliás, a educação eu acho que é fundamental, a família, os profissionais da escola estão ali para formar, não é isso? Eu sempre falo aqui que numa das conversas com o grande professor Mário Sérgio Cortelli, ele dizia: Vinícius, se você somar o tempo que eles passam na escola, é muito menor do que o tempo que eles devem passar com a família. E a família, portanto, tem que ser uma continuidade, um do outro, né? Da escola e da família. Então é isso, é o trabalho conjunto para que a família esteja apta também a replicar tudo que eles veem na sala de aula. Isso mesmo, é importantíssimo essa preparação, né, de casa para que ele vá à escola, essa cumplicidade a gente precisa. A educação, ela é formada no coletivo, não é só no ambiente escolar, né? Então a gente precisa da participação dos pais, inclusive pedir aí, né, a todos os pais que estão nos ouvindo, né? Semana que vem começa a nossa série de avaliações aí do SAEB, né, 20 a 31. Por favor, a gente precisa mostrar excelência nos resultados com a presença, com a participação. A escola está muito bem preparada, os professores
o ano todo prepararam, se prepararam. O que é a avaliação do SAEB, professor? O SAEB é a avaliação da educação básica, né? Sistema de avaliação da educação básica. Então nós teremos agora e teremos o SARESP em novembro. Então a gente pede aí a contribuição dos pais sempre para que não deixem os alunos faltarem, para que eles tenham aquela participação na vida escolar do aluno, né? Chegou em casa, olha, tem tarefa, o que você teve hoje? De quando a quando, professora, será essa avaliação? O SAEB começa agora na segunda-feira, dia 20, termina 31 de outubro. E o SARESP dia 17 e 18 de novembro. É uma série de provas, de avaliações, o que é? As escolas são intercaladas. Vem a data do estado, inclusive vai estar publicada na página da prefeitura entre hoje e amanhã. A gente recebeu essa data hoje. Então os pais, por favor, vai estar afixado em cada uma das escolas, mas tem dúvida, procura na página da prefeitura, data, horário, todas as informações, porque para a gente é de extrema importância e isso, inclusive, interfere na vinda de recursos, que a gente sabe que hoje, né, o Ministério da Educação avalia as cidades, né, e avalia, inclusive, a frequência desses alunos nas provas. Não é só o resultado, né? Entendi. Então a gente precisa que os pais nos auxiliem nesse sentido de estarem presentes. É força para todo mundo poder ajudar também e se ajudar. Professora, secretária, vou pedir para você agora que deu um recado para os pais, dar um recado para os professores e educadores da nossa região, aqui de São José dos Campos em especial, como secretária, num dia tão especial. Eu quero deixar aqui o meu imenso agradecimento a cada professor que todos os dias da vida se esforça para transformar sonhos em realidade. Cada gesto, cada palavra, cada um dos detalhes, eu brinco com cada um dos professores que eu converso, eles deixam marcas. Então a gente tem que pensar qual marca a gente vai querer ali deixar para cada um desses alunos que vão voltar um dia e vão falar: professor, você pode não lembrar de mim, mas você foi um dia meu professor, muito obrigado. É isso, obrigado, muito obrigado a secretária Ruth aqui de Educação de São José dos Campos. Pessoal, a gente conseguiu aqui restabelecer o contato com o Hélio de la Penha? Ah, é? Então chama para mim, Hélio de la Penha, fala, Elinho! Ô, Fio, voltamos. Tô olhando seu cabelão agora aqui. Hélio. Elinho. Oi. Oi. Fala, meu irmão. Você tá bom, querido? Estávamos finalmente, gente. Estávamos com um problema de conexão aí. Rapaz, eu nunca imaginei entrevistar você num escritório assim tão formal. Hélio de la Penha, que todo mundo conhece, grande humorista, há décadas fazendo a gente rir. E está hoje aqui no nosso programa via Skype, pela internet, exatamente porque virá amanhã ao vivo para um espetáculo aqui em São José, é isso? Exatamente. Amanhã, quinta-feira, estarei no Teatro Colinas com meu show Preto de Neve. O show tá bem divertido, bem bacana. E quero te ver lá, Valverde. Cara, vai ser um prazerão, bicho. Eu tinha visto o seu anúncio, meu irmão, mas eu não sabia que dia era. Agora, sabendo que amanhã, eu vou fazer um esforço para estar lá, para te dar um abraço, viu? A gente está falando aí, Hélio, já o início aqui do nosso papo, eu acho que ele pode ser exatamente em função de todo esse tempo de carreira que você tem e das mudanças, não só do veículo, televisão, o advento da internet, você no teatro, mas principalmente a questão de como o humor mudou, né? Mas o Valverde, o humor, ele tá sempre em movimento, ele tá sempre mudando, sabe? Quando a gente estava lá, quando a gente começou o programa em 1992, já não se faziam as piadas que eram sucesso em 1970, entendeu? Então, natural que hoje as piadas de hoje em dia sejam distintas do momento em que o programa começou, lá em 92, sabe? Isso é natural. Os meios mudam, a sociedade muda, o comportamento das pessoas muda, e aí as pessoas passam a rir de outras coisas, né? E a gente vai tentando se adaptar. Cara, você falou uma coisa que é verdade. Eu gosto muito de acompanhar você pela internet, em alguns debates, algumas polêmicas, porque agora o que mais tem é polêmica, né, bicho? E eu gosto muito da sua sensatez.
E essa observação que você fez, ela é muito positiva e muito boa, exatamente, muito verdadeira, porque é isso, né? O que as pessoas riam em 1840, do que as pessoas riam lá, é difícil que elas fossem rir depois de uma década, e é isso. Mas, de toda forma, a internet mudou muito rapidamente isso, você não acha? Eu acho que mudou, a internet mudou porque criou uma relação de mão dupla, né? Porque antigamente você falava na televisão e o telespectador recebia aquela mensagem. Se ele não gostasse, ele tinha que mandar uma carta para a emissora. E aí o artista só recebia aquela mensagem, sei lá, 2 meses depois, entende? Você sabe, Hélio... Então, essa é uma mudança. E agora imediatamente, também, né? A sociedade também mudou, Valverde. Você pensa assim, vou dar um exemplo aqui, a questão de piada. Por exemplo, antigamente fazia-se muita piada com aquele gay enrustido, o gay que está no armário, que não se revelou. Essa era a grande graça da história. Mas hoje em dia existe o orgulho gay. As pessoas estão se expondo, têm orgulho, se manifestam e são aceitas dessa forma de uma maneira muito melhor. Então, que resultado? Aquela piada sobre o cara que estava no armário não vai funcionar mais, porque não tem mais ninguém no armário, o armário está vazio, está todo mundo na rua. Maravilha. Ô, brother, eu lembrei de uma coisa, quando era repórter do Big Brother, eu fiz uma musiquinha para um dos participantes e ele notadamente estava agindo ali meio na vilania, sacou? E eu fiz uma musiquinha para ele na rua. Cara, eu só tive a atenção chamada depois de uns 3 dias. E a gente já tava na internet já. Mas só depois de uns 3 dias que o Boninho veio e me deu o maior esporro. Pô, porque você cantou a música pro cara, bicho? Eu falei, mas é que eu achei que ele realmente estava exagerando. E essa rapidez acaba mudando, como você falou, o emissor, né? Vamos falar de semiótica agora. Muda o emissor, né? Não é só o receptor. O emissor muda. A internet, ela muda quem tá no palco, né? Eventualmente, quem está como plateia vira palco, né? É verdade, porque você tem que levar em conta essa interação, né? Então, as pessoas vão para um espetáculo, elas estão esperando, assim, esse bate-bola. Em algum momento, você tem que fazer um bate-bola com a plateia quer participar, né? Bom, aí a gente está falando com um cara que, juntamente com o seu grupo, a partir de uma revista, né? Foi parar na televisão. Isso. E coisas que, entre aspas, já podem ser consideradas ultrapassadas em muitos momentos. E hoje está fazendo um tipo de stand-up, mas também trazendo críticas, por exemplo, até no nome, né? É o Preto de Neve. Preto de Neve, exatamente. Esse que é o meu show. E aí, brother, o que você traz? É mesmo da sua experiência? Tem bastante... É autobiográfico? O show de stand-up, ele é sempre autobiográfico, né? Ele tem o comediante tem uma referência na sua própria vida, na sua experiência, né? Então, o Preto de Neve, ele vem por conta dessa situação que eu vivo, essa condição de ser um preto que circula em ambientes elitizados no Brasil, coisa que é rara, né? E não tem coisa mais elitizada, esporte mais elitizado que o esqui, né? A minha família adora andar de esqui, sabe? Meus filhos, minha mulher, e eu tenho um verdadeiro horror, Valverde. Eu sou o cara do mar, eu sou do verão, eu não suporto usar roupa de frio, entendeu? E volta e meia eu sou obrigado a embarcar nessa roubada. E aí várias roubadas eu colecionei, reformatei e levei para o palco com o meu show Preto de Neve. Ô meu irmão, que você falou de mar, eu lembrei que eu acho que eu estava no video show quando rolou uma matéria sobre você nadar ali no Leblon, é isso? Eu estou enganado. Você faz uma natação ali, não é isso? Sim. Pô. Sim, eu faço natação na zona sul aqui do Rio, no Leblon, muito em Copacabana também. E aí, brother,
quando você traz essa sua vivência de um preto que vive numa, como você disse, em meio a ambientes elitizados, você mais do que ninguém pode falar. Eu odeio aquela história de lugar de fala, tá? Eu acho aquilo uma falta de empatia, eu acho isso horroroso. Mas, ao mesmo tempo, você pode falar com muita propriedade dessa vivência num país em que a gente, sim, tem muito racismo. Eu acho que essa questão, você falou bem, Valverde, eu acho que essa questão do lugar de fala, ela tem sido mal colocada, sabe? Porque ela tem sido usada como uma forma de censura. Olha, você não pode falar porque você é branco, não pode falar de preto, você é brasileiro, não pode falar do chinês, do japonês. Enfim, eu acho que você pode falar de qualquer coisa, qualquer um pode falar de qualquer coisa. Agora, você tem mais vivência, você tem mais experiência em situações que aí você tem um controle maior, você pode falar com mais naturalidade, com mais autoridade sobre aquele assunto, entendeu? Mas isso não impede outra pessoa de tocar naquela conversa. Essa que é a questão. Exatamente, perfeito. Porque é isso, né, brother? Eu sou PCD, eu sou caolho. Eu posso falar sobre o que é ser caolho. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que não seja caolha não possa tentar elocubrar sobre quem é PCD, sobre quem enxerga mal. Pô, vamos... Aí a troca fica até mais gostosa. Eu acho que a pessoa que vem com mais autoridade, mais propriedade, fala e é show de bola. Como é exatamente o caso em que você vem para falar. Inclusive você de uma época em que a gente tinha os trapalhões, em que o Renato Aragão chamava o Mussum de grande pássaro. Né? Você estava também ali na televisão. E hoje em dia você está no palco, na internet, enfim, podendo falar e fazer um humor que está distante daquilo. E assim, o Renato Aragão falava, o Mussum também respondia, entendeu? Não era uma coisa que ele ficava recebendo aquilo passivamente. E o público estava acompanhando aquela conversa, né? Então, hoje a coisa vai mudando e o humorista, ele é um cara carente, né? O humorista, ele quer ouvir uma gargalhada, ele quer ouvir as pessoas rirem, sabe? Se a gargalhada não vem, ele vai mudar de assunto. Ô, meu irmão, que bom falar com um mestre como você, Hélio de la Penha, que está vindo aqui para os palcos de São José dos Campos, e você foi perfeito também no que você falou, porque tão logo o Renato Aragão chamava o Mussum de grande pássaro, ele falava, cala a boca, ô caixa d'água. Ele metia essa também, né? E é isso mesmo, a gente poder falar abertamente de tudo, criticar, se defender, dialogar, polemizar ou não, com respeito e buscando evoluir, até porque hoje é dia dos professores e nada melhor do que a gente também dar essa pincelada nesse nosso papo. Mas eu preciso que você me fale o serviço da peça, meu irmãozão. Então, Teatro Colinas, aí aí em São José dos Campos, tá? Os ingressos estão pelo Simpla. Legal. E o show, além de eu falar da questão do Preto de Neve, eu falo também dessa minha condição de ser um cidadão da tal da melhor idade, né? Melhor não sei pra quem, Valverde, eu não sei pra quem. Cara, meu pai falava isso comigo todo dia, eu ligava pra ele, era o discurso inicial. E aí, pai, mas você não tá melhor? A melhor idade é o Katsu. Melhor idade é quando eu tinha 30 anos. Tava voando, era um míssil. Ô, meu irmão, então amanhã, Shopping Colinas, Teatro Colinas, Hélio de la Penha com Preto de Neve, só na quinta-feira, que horas, você sabe? A que horas? 20 horas? Só quinta-feira, às 20 horas. Show de bola, meu irmão. Eu vou fazer de tudo para ir lá, te dar um grande abraço. É um prazer enorme ter você aqui. Por favor, quando quiser, reapareça, tá bom? Vai ser um prazer te receber lá no meu show, tá? Muito obrigado por abrir esse espaço aqui para poder conversar com a sua audiência. Pessoal, apareça lá no Teatro Colinas. Eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito junto amanhã. É isso aí, valeu. Hélio de la Penha, amanhã aqui em São José dos Campos. Não perca, um beijo enorme, meu irmão. Beijo, fica com Deus. Obrigado, valeu.
E olha aí, pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui muitas e muitas mensagens justamente para a gente fazer aí, né, uma homenagem também aos professores. Deixa eu ver quem nos escreve. Lenise, alô Lenise, eu cheguei tarde, mas na hora certa. Hélio, o grande ator, que legal que ela está aí nos assistindo e curtindo aí. O Hélio de la Penha, bem-vindo a São José. Boa tarde, Vinícius, estou aqui ligadinho no excelente programa. Parabéns aos professores. Deus abençoe a todos. Abraço da Dirce, obrigado Dirce, beijo. Deixa eu ver quem mais nos escreve. Aline, alô Aline, gostaria de deixar meus parabéns pelo dia do professor para a professora Lúcia, professora da minha filha Beatriz. Parabéns pela sua paciência e dedicação com todas as crianças, é verdade, viu? Haja paciência. Boa tarde, feliz dia dos professores a todos os colegas de profissão. Alô, Gisele! Parabéns para você, Gisele, obrigado. Elísia Matos, a nossa Elísia, essa é o meu lado, é a Dani, que todos os dias me ensina algo novo. Ô, professorinha, pastorinha, obrigado por me mostrar as camadas do profissionalismo, por me frear quando é preciso, me impulsionar das conquistas, por ser exemplo de calma, serenidade, de como resolver as coisas mesmo quando parecem puro caos. Rapaz, mas roubaram a Coca-Cola dela, ela perdeu a linha, ficou brava. Você é meu presente desse ano, inspiração na minha vida, eu te amo, mestra. A Elísia, um beijo, menina linda também da nossa produção, falando da Dani, nossa incrível pastorinha, diretora de corte e outras coisas. Queria homenagear a minha filha Thaísa, que linda Thaísa, parabéns por ser essa professora dedicada, parabéns Thaísa. Boa tarde, estou aqui assistindo com a minha filha Micaela. Alô, Micaela, ela acabou de chegar da escola, queria desejar um feliz dia dos professores para todos, amém? E ela quis fazer uma homenagem para a professora Tatiana. Alô, professora Tatiana, a professora da Micaela. Beijo, beijo para a professora Tatiana, beijo para todos os professores, beijo para o pessoal da escola. Alô, já voltou para minha cara? Voltou para minha cara? Beijo para todo mundo da escola MOP, que cuida lá do meu filhote, do João Valverde, e que tem também a maior paciência com ele, estão cuidando da formação dele. Vamos no nosso intervalo, já eu volto para falar de IA, sim, inteligência artificial e também aplicada na educação. Fica por aí. Será que todo dia vai ser sempre assim? Quero iniciativa e um pouco de humor. De volta por aqui. Eu adoro falar da Cooper. Ah, meu Deus, sabe aquele sabor que lembra café da manhã em família? Ai, que gostoso. Aquele momento delicioso no lanche da tarde. Tudo isso tem nome. Cooper Laticínios. São 90 anos de tradição, levando qualidade e carinho direto para a sua mesa. Na Cooper você encontra iogurte natural, leite zero lactose, leite integral, iogurtes saborosos e para todos os gostos, além de manteiga cremosa, requeijão fresquinho e uma linha completa de queijos deliciosos. Cada produto é feito com o cuidado de quem entende de sabor e qualidade de verdade. Seja para começar bem o dia, para preparar aquela receita especial ou montar um café que faz todo mundo sorrir de alegria. Cooper Laticínios é sempre a escolha certa. Cooper Laticínios há 90 anos, trazendo muito sabor para a sua mesa. Cooper Laticínios são 90 anos, pessoal. É maravilhoso. Cooper Laticínios, delícia. Na minha casa é Cooper, pessoal. Eu amo. Eu tomo o zero lactose e o queijo. Adoro queijo. Ao meu lado agora, esta atração internacional, direto da Inglaterra para o Brasil, Tom Jones Moreira. Tá bom, querido? Tudo bem. Brinquei com você, você é do Brasil mesmo, mas é que o seu nome é uma homenagem a um grande cantor inglês, ex-britânico. Exato. Bom, dito isso, senhor Moreira, a gente fala hoje aqui, parabéns pelo seu dia, professor também, né? Sim. A gente fala de uma das suas especializações, eu imagino que seja a IA. E a IA, ela vai mudar muita coisa, mas tem muita coisa que vai se valorizar em função da inteligência que é artificial, ou não? Ou estou enganado? Não, tá certo.
A gente tem que imaginar a IA, a inteligência artificial, hoje como uma ferramenta. Tá? Ela vem para potencializar e ajudar. Eu estava até conversando agora nos bastidores aqui com o pessoal da produção, eles muito curiosos sobre isso de IA, como é que ela ajuda, atrapalha, aquele tipo de coisa. Pensa que antes de existir o e-mail, a gente só tinha o fax. Quando veio o e-mail, o que ele fez? Ele potencializou a nossa capacidade de comunicação, abrindo ali. Agora o e-mail já é até uma coisa ultrapassada, a gente já vive de WhatsApp, vive de outras coisas. A gente está nesse momento da IA que ela é agora essa ferramenta de potencialização. Se você não usar com cautela, ou se ela não for utilizada com cautela, se ela ganhar mais espaço, ou espaço além desse papel de ferramenta, ela pode ser nociva. Como, por exemplo, fizeram um estudo de uma redação. Colocaram um grupo de pessoas para fazer uma redação, a partir ali do conhecimento próprio, depois com acesso ao Google e com acesso à IA. E depois que eles fizeram isso, eles misturaram essas redações e entregaram para um grupo que não sabia que ali tinham esses 3 tipos de redação. E as pessoas que fizeram análise crítica, notadamente, falaram que as melhores redações eram aquelas em que as pessoas tinham partido do seu próprio repertório. Não que as outras fossem ruins, mas elas tinham muitas similaridades, elas não tinham talvez um frescor, uma profundidade. É isso, se a gente deixar, a pessoa vai ficar só no IA, ela pode ficar numa faixa ali muito rasa. Eu vi essa pesquisa que você está falando e é super importante isso. E mostra o quanto que é um complemento, né? E você também não deixar, como a pesquisa bem apontou isso, se você cai dentro de um vício ou de uma preguiça, não, deixa ali escrever. A gente tem que entender, a IA, ela tem um treinamento que ela passa. Eu chamo isso de uma biblioteca. Então, dentro dessa biblioteca da IA, é muito importante que você saiba chamar os especialistas para lerem os livros que estão nessa biblioteca. E nesse momento é que entra o prompt e a engenharia de prompt, que vai fazer com que, dentro daquele universo que a IA foi treinada, você chame um especialista para ler o livro para você. Adorei isso. Essa é a grande ideia do prompt. Você dá um contexto, uma contextualização daquilo que você precisa. O que você fez? Acordou o especialista. Aí agora, sobre aquela dúvida que você tem, ele vai na prateleira, pega o livro. Aí agora você tem um especialista lendo o livro, aquele monte de conteúdo para interpretar para você. Porque quando fala do prompt, ele é o comando que você dá para a inteligência artificial. Eventualmente, alguém que está nos assistindo pode não ter ainda lidado com a IA. Você faz um prompt, você faz um comando, e se você colocar lá de maneira muito rasa, eu quero saber em que dia nasceu o Vinícius Valverde, isso vai aparecer lá e ainda corre risco do cara colocar a data errada. Agora, se você disser, poxa, eu conheço o fulano, eu sei que ele é disso, que ele é aquilo, que ele passou, conte-me a história do... É outro tipo, tem gente que faz prompt de 1 página e meia, 2, para meia hora de prompt. Está correto e está corretíssimo. Quanto mais informação e contextualização você entregar para o prompt, melhor é o retorno que você tem. Porque é bem isso mesmo. Você, dentro da engenharia de prompt, tem alguns frameworks, né? São palavras. Aí, na verdade, o framework nada mais é do que, na verdade, você, enquanto usuário, preparando-se mentalmente para conversar com a IA. Conforme você dá a entrada do tipo, existe aqui no Vale do Paraíba Vinícius Valverde, apresentador do SBT. Pronto, você entrou com um contexto em que a IA agora sabe exatamente o livro na prateleira que ela tem que tirar. Vamos mostrar isso? Podemos mostrar. Vamos dar ali um exemplo exatamente do tal do prompt, que é o comando, né? Aquilo que você deseja de auxílio da sua IA pelas mãos de um especialista Jones. Vamos lá? A gente vai conseguir espelhar, eu acho. Aqui está, olha lá. Então, eu preparei para o dia do professor, eu pedi o seguinte, eu fiz um prompt que pedi para ele gerar uma aula com gamificação de alto engajamento para essa turma.
Tá? Então eu disse inclusive para ele que é o seguinte, é importante que dentro dessa aula ele gere uma página web onde os alunos possam usar. Então a gente está usando aqui o ChatGPT através do prompt. Ele... Dá um zoomzinho pra gente, por favor, Tom, consegue? Um zoom maior? Deixa eu consigo só sim, pra peraí. gente pegar a tela toda ali. Assim? Pode ser assim? É que eu queria que pusesse um pouquinho mais central. Aí, acho que assim ficou melhor. Aí você consegue centralizar. É que tá cortando. Consigo, aqui. Aí ficou ótimo. Obrigado. Ótimo, perfeito. Então ele vai gerar um ranking dentro dessa página web, tá? Onde os alunos eles vão entrar nela e responder algumas perguntas. Desculpa, Tom, volta lá, põe lá no seu prompt, por favor. Que a gente está falando de prompt, o comando que você vai dar. O comando está aqui em cima. Em homenagem ao Dia do Professor, vamos gerar uma aula que utilize gamificação para engajamento da turma, quer dizer, que a turma se interesse. E importante é que essa aula gere uma página web que possa ser acessada por todos os alunos. Esse é um comando que o Tom deu aí, um comando relativamente simples até. Simples, né? Exatamente. Tá. Aí a página, o ChatGPT respondeu o objetivo da aula. Isso. Aí ele abriu aqui a estrutura da gamificação para ver se eu concordo com ela. Se eu não concordasse, eu poderia entrar com um segundo prompt pedindo para ele corrigir isso, né? E mostrando as diversas fases. Okay. O interessante aqui é você não precisa entender de HTML, de configurações ou de própria programação. A própria inteligência artificial gerou, através daquele prompt lá, toda a interface que vai ser carregada na página. Rapaz, tem programador aqui arrepiado, é isso? Não precisa, porque como eu disse, isso aqui é uma ferramenta a mais para ele, dando esse tipo de capacidade. E aí, aqui como a gente pode ver, tem a prévia, a gente consegue carregar a página que ele criou. E essa página é usada. Então aqui vamos fazer aqui quem sabe... vamos fazer ao vivo. Eu vou colocar aqui o nome do aluno. Ele é Vinícius. Vou entrar, então ele já salvou ali o nome do aluno. Tem uma primeira missão aqui, que é ele responder perguntas do quiz. Então ele fez assim. O que é gamificação? É um sistema de jogo completo? É um uso de mecânicas de jogo em contextos de não jogo? São jogos educativos ou é uma avaliação tradicional? Eu acho que é o de cima ali, esse aí. Ó. Esse acho que esse é uso de mecânicas. Eu acho. Perfeito. Aí ele diz aqui, ó, resposta correta. É ponto para o É Vinícius. o ponto e aí ele já fez 20 pontos. Rapaz, eu tô muito bem. Aí a gente vai para a próxima. Agora ele diz o seguinte... Feedback rápido ajuda por quê? Desmotiva o aluno? Permite ajuste e motivação imediata? Ou é irrelevante ou aumenta a ansiedade sempre? É o B. Vamos ver. Permite. B, deixa eu ver. B. Resposta correta. Certa resposta. Bom, maravilhoso. A gente está vendo aqui, pessoal, com um prompt relativamente simples, né? Como disse aqui o Tom, nosso especialista, ele acordou numa biblioteca maravilhosa, ele acordou o especialista para ir lá buscar o livro certo e pôs o caboclo para ler para ele como especialista aquele livro. É o comando. Mas como a gente pode dar outros exemplos de outras profissões? É que você fez do professor, tem alguma outra aplicação? Tem foto, por exemplo, você consegue fazer imagem aí? Não, consigo fazer imagem, eu trouxe alguma coisa pronta. Eu então queria só mostrar ainda, mais um detalhe ainda que ajuda muitos professores, na matemática que assusta todo mundo. Magia. Né? Então, eu pedi, dentro também de um prompt simples, tá aqui, né? Eu disse que eu sou professor dos anos iniciais e pedi para ele me ajudar a explicar frações de forma divertida. Tá? Legal. Então ele fez aqui, ele me deu vários exemplos da aula, mas o que Põe naquela posição de novo, por favor, aquela posição. Sim, fica... Aqui. Aí, querido. Mas o que eu queria trazer assim de forma direta
Então tá pedindo explicação sobre fração. Isso. Ele explicou criança. várias e no final ele criou uma música. Uma música de fração. Essa música de fração, e aí aqui é uma dica que eu queria dar para todo mundo. Não utilize só uma IA. As IAs podem se complementarem. Então, por exemplo, aqui o ChatGPT me deu uma música. A gente pode ir numa outra IA chamada Suno. E dentro da Suno eu peguei aquela música que o chat escreveu e pedi para gerar um hip hop dela. Musicou. Né? Musicou. Consegue aumentar? Não sei se o áudio sai. Põe mais pertinho do seu microfone aqui em cima. Tá dando para ouvir, direção? Coloca do começo, por favor, Tom. O inteiro é tudo que há, mas se eu dividir, vai compartilhar. Um meio, um terço, um quarto também. Frações são partes que a gente tem. Gente, olha que loucura. Então a gente está aqui com o professor Tom Jones, que é especialista em IA. Ele está mostrando através de um prompt simples até, como ele conseguiu pedir, nesse Dia dos Professores, ferramentas para potencializar a didática do professor. O professor, ele ali pediu para uma explicação, para que gerasse uma explicação didática, divertida, bacana, atraente, para um aluno de 9 anos sobre fração. E o ChatGPT trouxe ali tantos e tantos exemplos, falou de pizza e tudo mais, mas também trouxe a sugestão de uma música. Aí ele pegou essa música, colocou numa outra IA, e essa IA musicou, colocou ritmo, ele colocou em rap, e ali tem Rapaz, isso é maravilhoso, meu irmão. É isso que eu falo que é o poder de complementariedade. Então imagine que aula engajadora que fica de matemática, você chegar com um hip hop ali pra molecada, né? Então são realmente ferramentas que te ajudam a engajar, fazer com que o pessoal preste atenção e tudo. Eu já tenho uma discussão, e lógico, já há mais de um ano fizeram uma baita de uma greve lá nos Estados Unidos, os roteiristas que não querem que a IA se utilize das ideias deles, atores também, e já tem uma atriz que é toda feita em IA, que já tem agência para fazer um filme de IA, e isso, de certa maneira, eu acredito que seja um caminho sem volta. Mas, por outro lado, eu vejo uma valorização, por exemplo, de ator que vai para o teatro. Porque mas vai poder gerar o Brad Pitt ou a Angelina Jolie, ou seja lá quem for, vai poder gerar ele num holograma para você assistir aqui em São José dos Campos. Legal, mas nada vai substituir um dia eu ter a oportunidade de assisti-los, talvez, na Broadway nos Estados Unidos. Não é isso também? Não vai acontecer isso? Também, exato. Já aconteceu, tá? Assim que lançaram você estava falando de imagem, né? Assim que lançaram o VO3, um garoto do interior eu não vou saber dizer o estado corretamente, ele gerou um comercial para a prefeitura da cidade dele, totalmente por IA, com atores criados completamente pela IA. Ele fez um comercial de 30 segundos, apresentando a vaquejada que ia acontecer e tudo, e todos os apresentadores foram feitos por IA. Então, isso não quer dizer que outras pessoas não possam... É tipo hambúrguer. Você gosta de hambúrguer, o McDonald's é mais rápido, vai te acessar, é bom, gostoso, eu como o McDonald's. Mas comer um hambúrguer gourmet também é bom pra caramba, demora um pouco mais. Eu acho que vai ter espaço para todo mundo, é isso? Exatamente, vai ter espaço para todo mundo. Puxa. Uma frase que a gente lida muito com ela é o seguinte: se você tem medo de perder o emprego para IA, tenha muito mais medo de perder o emprego para alguém que sabe usar IA. Legal. Acho que essa é a grande dica. Aprenda a utilizar. Uma coisa importante, esqueça aquela instantaneidade de com um simples prompt, como eu mostrei aqui, a coisa deu tudo certo. Não é assim. Seja crítico. Seja crítico, e a gente tem sempre que refazer. Adorei. Tom, também. Volte tantas vezes quanto você quiser, será um prazer, viu, muito meu irmão? Obrigado. Mas vem prazer. Você mesmo, tá bom? Tá bom. Obrigado, muito obrigado, Tom Jones. Obrigado a você também que nos assistiu. Fique com Deus, se ele assim permitir. Amanhã eu tô de volta. E professores, obrigado, obrigado, obrigado. Beijo. Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor.
vai me fazer desistir do amor. Nada vai me